Boa noite. E a paz do Senhor para os crentes. Deus é bom demais, hein? Eu queria saber se você entende o propósito de Deus na sua vida. Por que a pergunta, né? Porque muitas das vezes Deus nos usa como instrumento e esse instrumento começa a sofrer. É envolvido em alguma coisa e descobrimos então que era um propósito de Deus. A princípio não sabíamos. E aí eu fiquei essa semana pensando nisso, lendo alguns textos para poder entender a vontade de Deus. Como que essa vontade se cumpre na nossa vida e através de quê? Aí eu lembrei de 2 Reis, capítulo 5, versículo 2 e 3. Vamos lá. Ali, ó. Tropas saíram da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria. Ele o curaria da sua lepra. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Então nós vemos aqui uma situação que a princípio não conseguimos entender. Só vamos entender lendo o texto, a história, e aí então nós vamos saber o que Deus queria. E não é diferente na nossa vida. Às vezes entramos, numa situação em que não vemos a luz do túnel. Só sufoco, só desespero, só tristeza, só luta. E aí nós vamos entender mais para frente esse propósito de Deus. Nós vemos aqui uma menina, que segundo a Bíblia, os sírios haviam capturado essa jovem menina em um ataque, a levaram para longe da sua família, e de Israel, e forçaram essa menina a trabalhar a serviço de Naamã, um comandante do exército sírio. Então, analisa só. Uma filha, jovem, novinha, de repente, chega o inimigo, os sírios, captura essa criança, leva essa criança para casa de um comandante muito influente, muito conhecido, e está ela lá presa aos serviços, fazendo lá, naturalmente, o serviço do lar, com a sua patroa. E aí, essa menina, você pode imaginar como ficou a família dessa menina. A gente pode imaginar, A gente tem um filho, uma filha, e de repente, essa filha é sequestrada pelos sírios. A família, naturalmente, como toda família, ficou desesperada. Mas como era guerra, guerra é guerra. E aí, então, nós vemos que foi uma tragédia insondável para uma criança, pequena.
na sua formação, perdeu suas amizades, os seus momentos de lazer dentro da sua terra, Israel, a sua cidade, e um grande sofrimento. Aí nós não conseguimos entender, né? Mas dentro da casa dos seus patrões, ela naturalmente ficou conhecendo a história de Naamã, né? Ela começou a entender que havia dentro daquela casa um grande problema. Ou seja, um homem que era um homem implacável, né, um homem de guerra, um homem soberano no exército egípcio, mas ele tinha um grande problema. Ele tinha lepra. Você pode imaginar? Aí a gente agora depara com outro tipo de problema. Ele tinha lepra. Eu lembro que nós tivemos uma pessoa aqui no princípio da igreja, 1993. E esse homem, ele tinha psoríase. Não sei se você conhece isso, né? Ele tinha psoríase e aquilo incomodava muito a ele. E ele andava, né, de mangas compridas, né, ele procurava sempre esconder a psoríase. Um problema, né, de saúde, de pele, essa coisa toda. E eu fico imaginando aqui esse comandante do exército. Não era diferente. Naturalmente, quando ele chegava em casa, né, tirava sua roupa e aquele corpo branco, né, de lepra. E essa menina, ao saber que ele tinha lepra, que sofria com isso, essa criança, ela contou à sua esposa como ele poderia ser curado. Olha que coisa interessante. Você percebe que, né, a influência dos pais é fundamental na vida da criança. Ela mesmo novinha, ela já tinha fé no homem de Deus que morava lá em Israel. E aí ela conversou com a patroa, né, e disse para a patroa, se ele, né, se ela tivesse se permitido, né, e seu marido fosse lá, ele seria curado. Olha só que princípio de fé. Nós estudamos hoje pela manhã sobre isso, né? E essa garota estava imbuída de fé, acreditando que ele podia ser curado através do profeta. É interessante que nós podemos ver, se ela tivesse se permitido tornar-se amargurada, né, que seria o normal. Então, quando a notícia se espalhou para casa que o seu mestre estava doente, ela poderia ter concluído com a seguinte frase que muitos de nós liberaríamos. Ou seja, bem, não é nada mais do que ele merece. Ela poderia dizer isso. Ele merece, é isso mesmo, é ser leproso. Por quê? Porque ele me tirou lá da minha terra, tirou da minha família, tirou do meu círculo de amizade, e agora eu estou aqui como prisioneira. Mas ela não teve esse tipo de reação. E aí a gente começa então a entrar no propósito de Deus. Por que será que ela não teve esse tipo de reação? Eu entendo que ela não teve esse tipo de reação porque Deus estava no controle. Deus estava consolando ela, mesmo naquela adversidade. Ela poderia estar ali revoltada, né?
aí nós vemos que Deus é soberano. Nós vemos então que ela não pensou assim. Pelo contrário, ela quis o melhor para o seu inimigo. Nós estudamos isso hoje, né? E a Bíblia diz que nós temos que orar pelos nossos inimigos. Caramba, como isso é difícil, né? Mas tem que ser vencido. Você orar por aquela pessoa que te traiu. Olha só. Você orar por aquela pessoa, não para morrer, né, gente? Orar para abençoar, né? É. Orar por aquela pessoa que te abandonou, né? Foi embora, te deixou com 6 filhos. Não é mole, né? Então, nós vemos aqui um grande exemplo, né, que ela quis o melhor para o seu inimigo ao invés de torcer pelo pior. E isso é uma coisa memorável. Isso é um dom, né? Mas como eu falei, naturalmente, o Espírito de Deus estava sobre esta menina, porque ele tinha um propósito nessa história. Isso me interessou, né? Como ela pôde fazer isso? Porque presumivelmente, diante, né, desse vazio, dessa tristeza, né, de ser separada da própria família, ela se voltou vez após vez a esse amável Senhor, né? E vida que continua. Aí nós vamos caminhando. Então nós nunca devemos esquecer de cultivar um coração limpo, sem mágoa. Isso vai ser fácil? Não vai ser fácil. Mas nós temos que limpar o nosso coração. Isso vai nos dar saúde. Viu? Às vezes a gente tem algo no coração, uma mágoa, né, antiga, uma tristeza, um trauma. Só faz mal para a gente. A gente vive aquilo, né, vai sofrendo aquilo e vai morrer com aquilo. Então a gente precisa, né, ter esse cuidado. Nós precisamos fazer o que essa menina fez. Né, limpou o coração, não teve raiva de Naamã, se dava bem com a sua patroa, que era a esposa de Naamã, ali dentro daquela casa. Naturalmente ela tinha um conforto que não tinha na sua casa, porque ele era um homem muito rico, né? Então ela devia ter um conforto muito bacana, quem sabe até um camelo do ano, né? Um camelinho do ano, né? E aí então nós vemos, e eu pergunto para você mais uma vez, será que você entende, percebe o propósito de Deus na sua vida? Mas não temos que nos precipitar. Não adianta a gente querer entender o propósito sem ele ser realizado. Ele precisa entrar num contexto, ele precisa ser realizado, finalizado, para que possamos glorificar a Deus por tudo isso. Então, nós vemos que Naamã, né, precisava chegar a um homem poderoso. Que coisa, né? E aí, como esse homem, que era destemido, que era um homem orgulhoso, né, e sacrificou a liberdade de uma menina. Eu fiquei pensando nisso, eu falei, caramba, mas os caras foram lá, pegaram a menina, levaram a menina, eles estavam precisando de uma empregada doméstica, sei lá de quê. E aí a gente vai vendo como Deus faz. E aí chegou o momento em que Deus começa a agir na vida desse homem. Esse homem que era o cara, né? Hoje ele seria o cara. Essa é a grande realidade. Por outro ângulo, nós podemos visualizar o consolo dessa menina aprisionada, que foi um fenômeno do Espírito Santo de Deus já naquela época. A gente sabe que
o Espírito Santo de Deus se manifestava só no profeta, né? A gente sabe disso. Mas o Espírito Santo de Deus estava sobre a vida dessa menina. Estava cuidando dessa menina. Então, nós vemos aqui que o orgulho pode ser uma barreira invisível na nossa vida, mas uma barreira poderosa, né? Que bloqueia a ação de Deus em nossas vidas. Então, nós temos que vencer o orgulho. Nós não podemos ser orgulhosos, né? Deus não gosta da pessoa orgulhosa, né? E a gente tem que ter cuidado com isso. E muitas das vezes o que está atrapalhando a nossa cura, a nossa libertação, a nossa restauração, chama-se orgulho. E aí, o orgulho pode ser essa barreira e pode impedir Deus de atuar. Então, cuida disso, né? Olha bem para você, para dentro de você, vê se você tem uma pontinha de orgulho, né? Que na realidade, né, a grande maioria é orgulhosa. Como nós somos vaidosos, né? A maioria são vaidosos. Quem é que não tem vaidade? Você vê, uma mulher que não é vaidosa, ela não se cuida. Ela só anda feia, né? Não vai a manicure, não passa um blush, um batonzinho, né? Então é uma vaidade feminina bacana. Você não vê hoje? Tem homens aí que, Deus me livre, né? Vaidosos até demais. Então esse tipo de vaidade, né, a gente até aceita, né? Porque é um cuidado. Agora tem vaidades que impedem o agir de Deus. Vaidade que a pessoa se acha melhor que a outra. Ela é vaidosa, ela se acha a tal, né? E aí nós voltamos aqui, né, para esse bloqueio que é o orgulho. E muitas das vezes nós queremos bênçãos para as nossas vidas sem abrir mão da nossa vaidade, do nosso conforto, da nossa posição. Então eu estou falando de um homem bem posicionado, uma autoridade, né? E aí chegou a hora dele. Chegou a hora dele ser quebrantado. Muitas das vezes nós precisamos ser quebrantados com o nosso orgulho. Por quê? Porque a gente faz melhor, a gente toca melhor, a gente opera a mídia melhor, a gente prega melhor, né? A gente canta melhor. Isso tudo é bobagem, né? A gente sabe disso. Então, nós precisamos atentar para isso. E continuando em 2 Reis, no capítulo 5, versículo 11 e 13, aí começa a história, né? Mas Naamã ficou indignado e foi dizendo: eu pensei que ele certamente sairia para falar comigo, ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Versículo 12. Por acaso não são Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar limpo? Deu meia volta e foi embora muito irritado. Olha que fanfarrão, gente. O cara está ali, doente, né, que a lepra, o cara tinha que se esconder mesmo, né? Ele não podia, tinha que estar coberto, para ninguém ver a lepra dele. Porque senão todo mundo ia fugir dele e ele seria expulso da sociedade. E aí a menina orienta, aquela história toda que a gente conhece, né, pelo menos mais ou menos, e
foi lá, falou com, né, ele conversou com o rei, e aí a menina que foi um instrumento. Falou para o rei, né, dele, falou, não, olha só, tem uma menina lá em casa que eu prendi, está lá, minha prisioneira, virou minha escrava, e ela disse que tem um homem lá em Israel que pode curar a minha lepra. E aí o rei rapidinho escreveu uma carta para o rei de Israel, né, como se o rei de Israel ficou aborrecido com aquela carta. Diz a Bíblia que ele rasgou a roupa, né, rolou em cinzas. Por quê? Porque o que ele tem com isso? Então você vê o caminhar da história, né? Aí você vê o cara se recusando a mergulhar. Ele queria mergulhar naturalmente hoje em Copacabana. Né? Em Copacabana, dar um mergulho, olha que coisa bacana, gente. Ele poderia querer mergulhar no Recreio dos Bandeirantes. São as belas praias que nós temos no Rio. Eu, na minha adolescência, eu frequentava muito a Barra. Só ia na Barra. Morando em Madureira, pegava aquele ônibus cheio, na volta todo mundo salgado, todo mundo molhado, todo mundo fedendo. E eu feliz da vida ali cantando música, alegre. Viu uma alegria ruim desse sistema? Hoje nem vou à praia. Nem gosto de praia. A última vez que eu fui, tive tanta queimadura, porque branco na praia, só sai vermelho igual pimentão, aquele pimentão vermelho. Né? E eu saí assim, cheio de afta, né? Cheio de bagulho, tudo ruim. Mas aí o que acontece? Ele chega lá, e o profeta fala para ele assim, olha só, você tem que dar um mergulho lá na Praia de Ramos. Pô, mas lá na Praia de Ramos? Né? Ou então você vai a Sepitiba. Olha só, gente. Aí ele ficou furioso. Falou, não, vou a Copacabana. Copacabana é muito melhor, Recreio é muito melhor. Vou na Praia de Ramos, Sepitiba está cheio de lama. Aquela situação toda, né? Tem gente que vai a Sepitiba tomar banho de lama, que acha que aquela lama cura. Né? Se lama curasse lá em casa, não ia ter doença. Né? Porque quando chove tem lama até o teto. Caramba! Né? E aí nós vemos então que essa é a fala humana. Nós somos assim. Amém? Nós queremos o melhor, nós achamos, né, que é o melhor. O profeta estava sendo cruel com esse homem? Não. Você vê como ele se encheu de poder, de autoridade, né, e achou que o profeta ia lá recebê-lo com toda a honra, né? Mas não foi. O profeta nem foi vê-lo. Eu vou falar aqui, né, a minha posição. Não sei se é pecaminosa, né? Às vezes o profeta estava na bronca, porque ele sequestrou a menina. Às vezes era uma reação do profeta. Né? Falou, poxa, ele trancou a menina lá, ficou com a menina, e a menina que mandou ele vir aqui. Esse homem tinha que entender, tinha que compreender isso. E aí o que acontece? Né? Ele ficou furioso. Não, ele tinha que vir aqui, porque eu sou o cara, eu sou o comandante do exército. Então, são situações que nós vamos ficar decepcionados com Deus. Que vai acontecer na nossa vida, né, coisas que nós vamos ter que descer do pedestal. Nós vamos ter que mudar de qualquer jeito. Então, nós temos que estar preparados para isso. Porque às vezes a gente está levando uma vida tão soberba, sem ter nada. Né? Quando tem, tudo bem, já está errado, mas pelo menos tem.
Agora tem gente que está mais duro que isso. Ó. Né? É soberbo, é metido, é um rei na barriga, é uma coisa de louco. E às vezes precisa ser quebrantado por Deus para poder voltar à realidade. Então, nós pegamos o aspecto humano desse homem, a vaidade, o orgulho que ele tinha, né? A prepotência por ser um cara bem sucedido na guerra, tanto que ele foi lá, né, e fez o que fez com Israel e voltou vivo, os homens, aquela coisa toda. E aí então, deu nisso. Ficou revoltado. Eu não vou mergulhar, tem rios melhores, né? Praias melhores, e esse homem não veio me receber, agora manda eu mergulhar nesse rio aqui em Israel, água suja. Deve ter pensado isso. Então você vê como nós somos, né? Mas é tudo o costume, é tudo o hábito. O cara, ele se banhava em rios top de linha, né? Água cristalina, essa coisa toda. E ele não queria se submeter a um profeta de Israel que era inimigo histórico, né? Então, numa paráfrase, ele quis dizer o seguinte: este profeta não sabe quem eu sou. O meu rei não mandou o meu currículo para ele, né? E tenho que me sujeitar às suas ordens. Isso é uma paráfrase pela reação que ele teve, né? Só pode ter sido isso. Aí vem a conscientização. Às vezes nós precisamos entrar, né, num sofrimento para nos conscientizarmos. Conscientizarmos de quê? Da vida que nós estamos levando, da vida que nós, né, nos propomos. É nós mesmos. E às vezes é a vida que Deus não quer para você. E aí então vem a conscientização no versículo 13. Aí então, olha só como é que é interessante. Ele cisma de ir embora, aquela coisa toda. Então os seus oficiais se aproximaram e lhe disseram: meu pai, olha que autoridade, gente. O cara é chamado até de pai. Meu paizinho. Né? Era comandante do exército, era tratado como pai, era o papa, né, do Egito. Meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Muito mais agora que ele apenas disse: lave-se e você ficará limpo. Você vê os soldados, né? Os oficiais dele, que eram mais humildes do que ele, né? Fala para ele: puxa vida, se fosse algo tão difícil, lá, dá um mergulho. Vai lá, paizinho, vai. Né? Aí você começa a entender o propósito de Deus. Eu quero que você coloque essa história, né, dentro da sua vida. Para você entender que você precisa estar, né, ligado a Deus para entender o propósito dele em tudo que você está vivendo. Porque todos nós temos aqui uma dificuldade, nós temos um problema, nós temos traumas que nos incomodam, que nos tiram o sono, que nos levam a um remédio para dormir, essa coisa toda. E a gente precisa se libertar dessa coisa. E aí você entende o propósito de Deus na sua vida? Aí a dica. Você entende que Deus está trabalhando na sua vida para você alcançar algo melhor? A cura da lepra de Naamã nos revela que os métodos de Deus nem sempre são fáceis de compreender.
você vê, naturalmente, o sacrifício que Deus usou. Deus poderia fazer diferente. Ele poderia mandar um mensageiro lá na casa de Naamã, falar para Naamã, olha só, tem um homem lá, né, eu vim aqui em nome de Deus, tem um homem lá em Israel que ele cura essa lepra aí. Vamos lá. Mas não, Deus traçou um plano, né, tão difícil da gente entender, que é o sequestro dessa menina. A menina vai para a casa desse homem como escrava e ela que dá a dica. Então, é complicado mesmo. Esse propósito, essa coisa, né? Então, simplesmente, Naamã precisou exercitar a sua obediência, né? Era um cara obediente ao rei, né? E fé ao mergulhar nesse rio Jordão. O pessoal que vai em Israel vai lá ver o Rio Jordão, né? O pessoal gosta de ir a Israel, né? Puxa vida, eu não conheço nem o Brasil. Como é que eu vou conhecer Israel? Né? Isso é uma idolatria tremenda, né? Virou uma idolatria, né? O bispo Roberto já dizia isso há mais de 50 anos, né? Aí Deus curou Naamã para demonstrar do seu poder soberano acima de nações, revelar sua graça a um estrangeiro, gentio, e transformar o orgulho do general sírio em humildade e adoração. Poxa, que bacana. Por isso que nós temos que entender, né? Deus, ele levanta homens, mulheres, para fazer, realizar a sua obra, os seus propósitos, independente de qualquer coisa. Independente de religião, de crença. Quantas pessoas Jesus curou que nem acreditavam nele? Curou. Pela misericórdia. Então hoje não, hoje a gente quer se envolver dentro de alguma coisa para mudar, né? O cara tem que, né, ele tem que entrar para a política para ele mudar a política. Não, mas se ele é crente, se ele é pastor, né? Caramba, Deus pode fazer a mudança, quem tem que fazer a mudança é Deus. E quando Deus faz, não tem jeito. Não volta atrás não, ele faz porque ele é fiel. Quantas pessoas hoje na política do nosso país poderia ser transformada por Deus se assim ele o quiser? E não foi porque ele não quis. Não, ele vai deixando o homem fazer as suas bravuras, né, as suas vontades e vai caminhando. E aí nós vemos então a situação desse homem. Deus validou, né, o desejo dele. Ele queria ser curado, mas não tinha como. A autoridade que ele tinha não dava para acontecer. Aí Deus usou a menina, essa coisa toda, foi lá para transformar a vida de um gentio. Ele nem acreditava no nosso Deus, o Deus de Israel. Poxa, mas Deus tolerou isso. Olha que coisa maravilhosa. Olha como Deus nos tolera. Como nós pecamos, como nós erramos. E mesmo assim Ele continua conosco. Amém? Continua conosco. Porque Ele sabe que nós somos falhos. Que nós somos humanos. Ele sabia que esse general era um cara esquisito. Era um cara orgulhoso. Era um cara prepotente. Cheio de autoridade. Mas o orgulho dele, a autoridade dele, a prepotência dele, acabava quando ele se posicionava em frente a um espelho e via aquela lepra em todo o seu corpo. Quantas vezes acontece isso conosco? Nós somos bons em alguns setores da nossa vida,
Porque Deus deu pelo menos uma capacidade ao ser humano. O cara ele pode ser ruim de quase tudo, mas uma coisa Deus deixou para ele. Deus não fez um ser humano ruim de tudo. Ele pode não ter tanta capacidade como outro, mas em algum lugar da vida ele tem uma capacidade. Deus criou homens assim. E aí, a nossa prepotência, isso tudo cai quando a gente se olha no espelho e sabemos que nós temos uma fraqueza. E ninguém sabe, mas a gente sabe. A gente tem um pecado, aí a gente sabe. Aí nós ficamos dependendo de Deus. Então, Deus, ele usa assim. Então, repetindo, a cura validou a fé de uma maneira interessante. E essa menina israelita foi quem indicou Eliseu. Olha que bacana. Então, olha só, Deus pode usar coisas que você não vai entender a princípio, mas depois você vai entender. Deus pode usar alguém, para abençoar a sua vida, e você pode não entender. Mas olha, esteja aberto a entender, a aceitar. E aí, a saber que Deus tem essa autoridade, que Deus pode fazer. Então, Naamã precisou superar o seu orgulho, precisou superar a sua posição elevada, para obedecer uma ordem simples. Coisa simples, vai ali, mergulha 7 vezes. Tem uns 30 anos atrás eu preguei. Uns 30 anos, quase isso. Os 7 mergulhos. O tema foi esse. Eu estava tão empolgado com esse tema que já nem lembro mais o mergulho. Puxa vida, botei em carro de som, rodou aí em Vasconcelos. Rapaz, mas depois falaram assim, caramba, que mensagem. É legal. Por quê? Porque essa história é fora de série. A gente pega lá a mulher hemorrágica, 12 anos de hemorragia. É uma história fora de série. A gente pega lá o gritão do Bartimeu. Parece que Jesus era surdo. Pô, gritando lá igual um doido. E o pessoal incomodado. Cala a boca aí, rapaz. Não grita não, porque ele não é surdo. Mas não tem gente que ora alto pra caramba? E parece que Deus é surdo? Cada um tem o seu cada um. Aí nós olhamos então que havia um plano divino em cima desse homem, que lamentavelmente, e aí Deus fez uma coisa interessante, que curando a sua alma, curaria a sua lepra. Tem situações que primeiro Deus tem que curar a nossa alma, para curar o nosso corpo. Olha só que coisa. Então Deus poderia chegar lá e curar a lepra dele, ele nem precisava mergulhar lá em Ramos, Septiba, não, curava ele à distância. Não teve aquele homem lá que a maior fé da Bíblia foi a dele, que falou que Jesus não precisava ir na casa dele. Caramba, nem Israel viu tamanha fé. Foi a frase que Jesus liberou para esse homem também que era militar. Então tem situações, gente, que Deus precisava primeiro curar a alma desse homem. A alma dele que estava apodrecendo o seu corpo. Olha que coisa. Então nós precisamos ter a nossa alma curada. Nós precisamos ter o coração limpo, como eu falei inicialmente. E aí as coisas vão acontecer. As coisas vão acontecer. Como aconteceu na vida deste homem. Então o que você precisa superar para alcançar o milagre? Pensa nisso.
Limpa o coração. Coloque a sua alma diante de Deus. As coisas vão começar a acontecer. Deus vai começar a liberar, né? Porque você vê que Naamã, ele após a cura, ele declarou que não há Deus em toda a terra senão em Israel. Olha que coisa maravilhosa. Era isso que Deus queria fazer com Naamã. O propósito de Deus para Naamã era esse. Era ele chegar ao ponto de dizer que não tinha Deus na terra, senão em Israel. Eu fico imaginando, né, que ele levou tanta coisa para Eliseu. Aí peguei um pouquinho dessa parte, né, aquela coisa toda, que ele levou prata, levou roupas, levou um montão de presente, gente, para Eliseu. Eliseu não quis nada, diferente de hoje, né? Os líderes evangélicos, não é bem diferente? Ele não quis nada. Falou, não. Por quê? Ele não estava vendendo milagre. Naturalmente, se ele aceitasse, ele ia se corromper. Por quê, né? Não, o profeta ali aceitou um caminhão de prata, né, que Naamã levou para ele, roupas festivas, roupas nobres. Cara, que bacana a atitude de Eliseu. Ele voltou com aquilo tudo. Para quê, né? Para solidificar ainda mais o poder de Deus. A sinceridade de Deus fazendo a obra. Então, olha só, você não precisa comprar a sua bênção. Você não precisa fazer voto, né, de, vou fazer isso e aquilo se Deus me curar. Não, não precisa. Vou dar o dízimo triplicado. Deus não precisa de nada da gente. Ele usa a misericórdia. Ele nos abençoa com o seu amor, com a sua compaixão. Aí essa história, ela vai longe, né? Aí você vê que Geazi foi lá, né? Que não faz parte aqui do contexto, né? É só da história, né? Você vê que Geazi foi lá, mó 7-1, mó espertão, né? Eu não sei onde ele recebeu o treinamento. Aí correu lá, né, na carruagem lá do Naamã. Aí foi lá e falou, não, que olha, eu vim aqui porque o profeta recebeu uns alunos, olha só a mentira. E ele pediu para o senhor dar uma parte dessa prata, dessa... Caramba, hein? Você percebe que, né, no meio tem sempre, sei lá, uma coisa podre no meio. Geazi ali foi usado tremendamente por Eliseu em algumas situações, foi um instrumento até de cura. E agora Geazi se vende, vai lá, pega a prata, pega roupas e volta. Pô, mas ele não conhecia Eliseu, gente. Eliseu era um fenômeno naquela época. Poxa. Quando ele chega, Eliseu falou assim, você estava onde? Já estou saindo um pouco da... Né? Você estava onde? Aí Geazi falou, não, eu nem saí daqui. Aí Eliseu falou assim, poxa, mas eu fui em espírito com você. Olha só, que situação. Eu vou trabalhar com um homem desse? Que ele vê até o que eu faço longe, e ele não conhecia o poder que estava sobre esse profeta.
E Eliseu falou, não, eu estava com você em espírito. Aí não teve para onde correr. E qual foi a recompensa que ele ganhou? A lepra de Naamã tomou conta dele, e preste atenção nisso, de toda a sua família. Isso me dá até um arrepio. Por quê? Porque olha só, o que você faz de errado vai para a sua família também. Não é só para você não. A gente vê em Geazi, o que a família dele tinha com isso? Então, muitas das vezes, os líderes do lar contaminam a família com os seus erros, com os seus pecados. E aí, quando eu olho um texto desse, eu fico arrepiado. Falo, caramba, eu tenho que ter uma vida correta para que meus filhos, né, não absorvam isso. Esse mal. Aí amanhã eu vou ver meus filhos com um problema, por quê? Porque eu plantei algo para a vida deles. Você já imaginou, Geazi agora chega em casa, está lá todo mundo leproso. Oh, primeira providência de Geazi seria o quê? Vamos lá, gente, mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Mas não ia dar certo. Por quê? Porque não era a ordem do profeta. Então ele cometeu um grande pecado contra Deus. A ambição entrou no coração dele, sem necessidade. Poxa, ele podia pedir o Eliseu, né? Pô, profeta, deixa eu pegar lá uma pratinha. Pegar só um negocinho, comprar um cheeseburger, né? Uma pizza. Mas não. Então nós precisamos atentar para isso, viu? E acreditar que Deus valoriza a obediência e a humildade. Então vamos procurar ser obediente a Deus. Vamos quebrar o orgulho, vamos procurar ser humilde, né? E humilde a gente tem que entender o que é humilde. Porque tem gente que acha que humildade é andar com a roupa rasgada, suja. Não, isso não é humildade, não, isso é outra coisa, né? Humildade é o nosso coração. É a expressão do nosso coração. Então, repetindo, após a cura, Naamã declarou que não há Deus em toda a terra, senão em Israel. E olha só, nós servimos a esse Deus. Nós estamos sendo orientados por esse Deus. Eu louvo a Deus porque eu tive um encontro com Ele, e eu conheci Ele, e foi a melhor coisa da minha vida. E que seja a melhor coisa da sua vida também. Amém? Então vamos agradecer a Deus, feche os seus olhos. Maravilhoso e eterno Deus. Em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, pela história, esse propósito, ó Deus, na vida desta menina e o propósito na vida de Naamã. Deus, que o Senhor abençoe essas pessoas que estão ouvindo esta mensagem. E que elas possam entender, ó Deus, o teu propósito em suas vidas. Que possamos acreditar que o Deus de Israel é o único Deus nessa terra. E esse Deus que nos ama, que nos sustenta, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos ficar de pé, vamos louvar a Deus.